Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. A palavra de Deus diz que nós fomos criadas para o louvor da sua glória. Tudo em nós deve glorificar o nosso Criador, inclusive as nossas emoções. Você já parou para pensar que as nossas emoções dizem a respeito dos nossos valores, crenças e desejos? Elas dizem, inclusive, a respeito do nosso relacionamento com Deus. Nós estamos conversando aqui no nosso podcast a respeito desse livro, Mulheres Aconselhando Mulheres, da Elise Fitzpatrick. E hoje o nosso tema é Lidando com as Emoções à Maneira de Deus. E para conversar conosco a respeito desse tema, estão aqui mais uma vez as minhas amadas irmãs, Samara, Ana e Joelma. Meninas, sejam bem-vindas mais uma vez. Ai, obrigada. Muito bom estar participando do podcast. Acho que a conversa hoje vai ser bem legal também. É um prazer poder estar aqui mais uma vez, mais um tempo aqui de aprendizado, de edificação. Vai ser muito gostoso, com certeza. E prepare-se, porque esse capítulo promete. Muito bom. Fortes muito emoções. Bom. Ainda mais para nós, mulheres, né? E eu já quero começar perguntando. Você se descreveria como uma pessoa emotiva, dormente ou estável? Isso aí eu peguei de outro livro. Né? Mas é porque assim, a pessoa emotiva é aquela que reage, né? Por exemplo, fica alegre ao extremo, né? Tem essas expressões, essa expressão assim das emoções bem exacerbadas, boa essa palavra. Ou dormente, aquela que reage assim, que é meio lerda, parece que está meio dopada. Ou então estável, equilibrada, aquela que reage na medida certa. E aí, como vocês se identificam? É a primeira opção. Né? Primeira opção. Quando eu estou alegre, eu estou muito alegre. Quando eu estou triste, eu também estou muito triste. Quando eu estou com raiva, eu estou com bastante raiva. E assim vai, né? Você é intensa. Demais, amiga. Demais. Ana. Muito mesmo. Eu acho que eu tô mais pro lado do estável, assim. Eu fico um pouco mais solta com quem eu conheço, né? Uhum. Inclusive, meu marido, a gente estava até conversando sobre isso hoje. Ele diz que às vezes parece assim, a gente dá aula na EBD, ele diz assim, às vezes você vai, assim, parece que você não tá ali muito animado. Eu falei assim, poxa, eu achei que eu tava dando o meu máximo, eu pensei que eu não tô empolgada. Animadíssima. Eu achei que eu tava fazendo, assim, um baita esforço. Ele diz assim, não. Já que eu vou melhor. Tentar ser melhor. Então, você, eu sou mais estável. Dormente eu não sou não, mas sou estável. Eu acho que eu sou muito intensa, muito emotiva. Não parece não, mas eu choro assim à toa. Gente, eu também choro até com o comercial de margarina, é horrível. Não, eu já fui muito chorona, mas aí eu acho que a casca foi acho que a casca foi engrossando assim. Eu choro, mas assim, tem que ter motivo para chorar. Filme eu não choro. Mas assim, situações assim, então. Eu me acabo de chorar lendo o livro, então, Jesus. Lendo livro, assistindo filme, série. Ai, gente, eu me acabo de chorar. Vendo vídeo no... Vídeo de cachorrinho, vídeo assim. de baleia. Não, gente, eu amo baleia. Mas então... Viajou. A autora afirma que as nossas emoções, elas comunicam nossos valores, crenças e desejos e até sobre o nosso relacionamento com Deus. Eu não sei se vocês já tinham parado para pensar sobre isso. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Não. Eu não tinha parado. Eu também nunca tinha parado para pensar sobre isso. Essa relação assim, dos meus valores, daquilo que eu acredito, dos meus valores, eles são expressados através da minha emoção. Eu nunca tinha feito essa ligação. Também eu achei super interessante. Eu achei muito curioso isso, porque a gente até várias vezes já viu isso na Bíblia e também até dentro da nossa vida cristã, a gente sabe que aquilo que a gente fala do que está cheio no nosso coração. Uhum. Mas essa questão das emoções, elas são uma coisa assim, muito mais específica, né, a respeito dos nossos valores, das nossas crenças. Então, eu acho que isso também faz a gente criar um pouco dessa consciência de ter bastante cuidado de como a gente vai expressar, se comporta, né? Porque exato. Isso também transmite muita coisa. Uhum. É verdade. Eu li em outro livro, inclusive, no livro de Jerry Bridges. Não, era aquele das emoções. Sim. Ele até usa um exemplo de um pirulito, né?
o autor contando a história, que foi levar, que toda vez que vai no banco sacar dinheiro, nos caixa eletrônico lá nos Estados Unidos, aí tinha uma recompensa lá de um pirulito para as crianças, né? Eles davam. E era assim, quando as crianças, ele tem não sei quantos filhos, aí quando um pirulito caía no chão, aí aquele pirulito que era alvo de amor, depois passava a ser alvo causava ira e também causava inveja, porque aquele que estava sem o pirulito já ficava querendo. Então, assim, aí eu achei interessante porque algo que, por exemplo, essa caneca aqui é o alvo da minha emoção. Então, ao mesmo tempo, ela vai revelar que eu amo essa caneca. Aí, então, eu posso sentir inveja de quem pegar, ciúme, posso ficar com raiva porque a pessoa pegou e sujou a minha caneca ou quebrou a minha caneca. Então, assim, eu achei super interessante isso, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar que aí a minha emoção vai mostrar o quanto isso aqui que aquilo ali tem para você. Verdade. E ela vai despertar, e pode ser, e não é somente com a emoção assim do amor ou da alegria. As outras emoções, elas também comunicam Raiva, aquilo. ciúme, inveja, tudo. Eu pelo menos achei super Achei interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Então, vamos falar um pouquinho, que ela fala bastante sobre isso no livro. Eu queria que nesse início a gente falasse de onde vêm as nossas emoções, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Se vocês quiserem abrir aí o livro e falar sobre isso, está logo no início do capítulo. Uma coisa que ela fala, e eu acho curioso também, né, é que as nossas emoções, a maneira como a gente foi criada, reflete quem Deus é, né? Reflete, nós fomos criadas à imagem e semelhança do Senhor. Então, até mesmo as emoções, elas também refletem isso. E também é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, nós, enquanto mulheres cristãs, como a gente se comporta, porque isso afeta, né, diretamente o nosso testemunho. Então, se a gente não consegue se controlar, né, se a gente não consegue transmitir as nossas emoções da maneira adequada, né, e dentro daquilo que a palavra nos especifica como a gente precisa se comportar, isso acaba prejudicando o nosso testemunho. E é até o caso que ela conta, né, que ela começa... É uma coisa que eu acho muito legal desse livro, que ela sempre tem uma historinha assim, para introduzir. Então, é bem interessante, Suzana, né? Dessa vez é a Suzana, né, que o chefe chama ela para conversar e tudo, e aí diz que ela não está indo muito bem no trabalho e tal. E a Suzana simplesmente surta, quebra a caneca na mesa do chefe e tudo mais, assim... Né, surpreendendo um total de 0 pessoas, ela é demitida. Então, eu fiquei assim, gente, mas eu nunca ia ter condições de chegar assim, pá, quebrei a caneca. Mas aí depois eu fiquei pensando, talvez eu não fizesse isso, mas o que eu faria que chegaria perto daquilo dali? E aí a gente começa a se analisar. Exatamente, a se enxergar. E aí a gente vai ali, né, analisando e percebendo isso. Eu, particularmente, eu não ia quebrar a caneca. Mas eu ia me sentir, assim, arrasada, porque ia ferir o meu orgulho. E eu sou, assim, meio orgulhosa. Assim, não é meio orgulhosa. A minha luta, por exemplo, não é a depressão, assim, é o orgulho. Eu sou meio orgulhosa. Então, é algo que eu tenho que estar constantemente ali, me prostrando no Senhor, pedindo para o Senhor... me quebrantar, me colocar... Está super ligado com esse capítulo. Né? Sim. Está super... que ele fala que nossas emoções, ela procede de onde? Do coração. Do coração. Exatamente. Né? E por que será que Suzana ficou tão furiosa? Né? Por que será, né, que ela ficou tão furiosa ao ponto disso? Porque podia ter ferido o orgulho, o egoísmo, né? Que já estava... É algo que já está... no coração. Já está dentro do coração. Tá só esperando uma oportunidade só ali. Esperando, né, a oportunidade para aflorar aquilo. Às vezes as pessoas se sentem tão perfeitas naquilo que elas fazem que elas não admitem que as outras pessoas vejam erro naquilo que ela faz. E é isso, mano. Exatamente. E foi, pelo que a gente vê na história, era justamente esse caminho. Ela sempre fazia tudo... primeiro... confiando na própria capacidade dela. Sim. Eu consegui, eu fiz. E aí o egoísmo, o orgulho, tudo isso vai crescendo. E aí
ela não admite estar errada. Ela não admite que os outros vejam erro naquilo que ela faz. Isso. Exato. Mas e o interessante, você falando disso, tem os nossos pecados intocáveis, né? Que a gente carrega, né? E ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê a Samara na igreja, toda a Samara sorridente, Samara alegre, Samara feliz. Mas quem conhece a Samara? É meu marido e minhas duas filhas e algumas amigas que no livro cita, né? Algumas amigas próximas que elas sabem quem é a Samara. Elas sabem o pecado, onde é o calo da Samara, né? O espinho na carne, né? Que às vezes Deus coloca lá, tipo assim, para poder a gente não sair do compasso, né? Tipo assim. Então, Suzana aqui, com certeza, ela tinha, né, esse pecadozinho dentro do coração dela. E uma coisa que é importante a gente frisar, né, até mesmo para a pessoa que está nos ouvindo, as nossas emoções, ela vem do nosso coração, né? E quando a palavra de Deus fala de coração, não é o órgão coração, né? Isso é importante, né? A pessoa não pensar. Ela vem do nosso interior, na verdade, né? É do nosso interior. Então, quando a Bíblia se refere a coração, se referindo justamente a esse nosso ser interior. A alma, o espírito. Por que as nossas emoções elas foram completamente afetadas pelo pecado. Exato. Então, assim, por mais que até mesmo as nossas boas emoções, elas não são puras, né, verdadeiras. Até isso foi prejudicado. Por conta do pecado. Ao contrário das emoções de Deus, por exemplo. A gente até vai falar mais na frente, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus se ira, que Deus tem ciúme, que Jesus lá, né? Por que Jesus lá derrubou tudo no templo quando viu aquele Comércio, né? o comércio lá no templo? Então, ele não estava ali com um sentimento de alegria, né? Era ira. Obviamente era só ira. Então, mas qual é a diferença, né, das nossas emoções para as emoções de Deus e do Senhor Jesus? Porque as nossas emoções estão completamente contaminadas pelo pecado. Então, tudo em nós já tem essa influência do pecado. Já do Senhor, não. As emoções que o Senhor sente são santas. Porque tudo no Senhor é santo, né? Isso eu acho importante a gente falar. Se a gente sabe, então, que as emoções procedem do nosso coração, é possível haver uma mudança em nosso comportamento sem haver uma mudança no nosso coração? Impossível. Tem Primeiro como. tem que ter a mudança do coração, né? A transformação, para aí, sim, aquilo que vai sair de nós, né? Aí vai ser transformado pela mudança que houve, no caso, quando Deus fez a obra no nosso coração, quando o Espírito fez a obra no nosso coração, de mudança, de transformação, as nossas emoções serão diferentes. A gente vai pensar para falar. Né? E assim, não que isso vai acontecer da noite para o dia, né? Acontece. Aí vai entrar a santificação. Exatamente. Né? Daí a busca, né, na palavra, o Espírito Santo trazendo a iluminação na mente, no coração, e aí você vai compreendendo como eu devo viver de maneira a glorificar a Deus. E aí as nossas reações, né, que são as nossas emoções, serão diferentes. Eu acho importante também a gente falar aqui que as nossas... não adianta a gente querer tentar ter um comportamento exterior. A gente não sustenta muito não tempo. Sustenta. Não aguenta. Por isso que não adianta... se nós temos problemas em lidar com as nossas emoções, não adianta a gente fazer esse esforço de agir diferente. Eu vou citar um exemplo assim que é muito, muito nítido na minha casa. Eu falo alto naturalmente. E esse naturalmente, além de falar alto, parece que eu estou brigando. Não é só você. É o nordestino, né? Nordestino, exatamente. Então, Sangue quente. meu esposo, ele
gosta que se fale baixo. Então, assim, são 17 anos de luta. Tentando falar baixo. Tentando falar baixo, mas eu falo para ele, meu amor, Deus me fez para falar para a multidão. Não, e as meninas lá em casa, quando elas vão chegar na escola, ela, mãe, dá para ouvir lá da esquina. Aí eu disse, não é possível, gente. Não é possível uma coisa dessa. Mas é sério. Elas falam isso. Mãe, dá pra ouvir da esquina tudo que a senhora gosta. Não é possível que todo mundo sabe na minha vida. Exato. Tipo assim, o que eu tô conversando dentro de casa. Então, não adianta eu querer mudar o meu jeito, porque isso é primeiro que é de mim. Né? A não ser que o Senhor mude o meu coração. Você comece a pedir. E começar a pedir sobre isso. Tem que regular. Então, assim, as nossas emoções, a nossa forma de lidar com as nossas emoções é a mesma coisa. Se nós temos esse comportamento mais explosivo ou qualquer outro comportamento, né? Eu acho que vai mais por esse lado mesmo do explosivo, do se irar, né? Porque se a gente tem isso, se o Senhor não mudar o nosso coração, não adianta. A gente pode tentar parecer muito calmo, mas chega uma hora que a gente vai fazer assim, bater na mesa e chega. Não basta. Não, eu já dou um exemplo aqui. Uma irmã no grupo de oração das Déboras, ela chegou assim, a gente conversando no carro, né? Eu fui dar carona a ela, disse, ai, Samara, você é tão assim calma. Aí eu... Quem? Oi? Não, irmã, não, você tá... Aí deu vontade de falar assim, você não me conhece. A falta de intimidade, porque todo mundo sabe que eu não sou essa pessoa. Deixa a Samara entrar no carro e passar 2 minutos andando, que ela vai se revelar. Mas, voltando ao assunto sobre que o Jama estava falando, quando eu comecei a ler, eu perguntei, será que Suzana era crente? Que eu comecei a desconfiar. Será que Suzana era crente? Era crente. Aí lá que fala, Suzana precisa saber que, mesmo sendo verdadeiramente salva, ela não será totalmente livre do pecado durante essa vida. Muitas das vezes, é o que acontece, nós vemos no processo de santificação. A Samara, você lembra que você falou do capítulo 1 atrás, né? Que a Samara que é hoje não era há 4 anos. E há coisas na nossa vida, eu não sei vocês, mas eu oro constantemente, Senhor, vê se há algum caminho errado em mim. Né? E guia-me pelo caminho. Guia-me pelo caminho, pelas veredas, né, do Senhor, pelo caminho reto. E eu acredito que o Senhor, com o tempo, ele vai te mostrando algo que não agrada a ele, que não reflete a glória dele, que não reflete a luz de Cristo. E é um tempo, mas vai chegar o tempo que o Senhor vai te mostrar. Ele vai te cercar de uma forma que ele vai te mostrar, olha, Samara, vem cá, filha, senta aqui, filha. Essa aqui é você. Olha aqui, se olhe, essa aqui é você. E vai ser ele. E a melhor coisa que nós podemos fazer, que Suzana fez, não vou contar. Não quero contar. Então, você não vai contar agora, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Olá, voltamos com o nosso bate-papo Filhas de Sara, com o tema Lidando com as Emoções à Maneira de Deus. E antes da gente continuar aqui com o nosso bate-papo, eu quero convidar você para deixar o seu like, compartilhar a Constante TV com aquelas pessoas que ainda não nos seguem. Meninas, nesse assunto de lidar com as nossas emoções, às vezes a gente pensa assim, o problema não sou eu, o problema são as circunstâncias, né? O meu problema, eu não miraria no trânsito se as pessoas dessem seta, se as pessoas não fizessem tanta coisa, tanta bobagem, né? Então, será que o problema está em mim ou eu preciso desse ambiente neutro para que eu não tenha esses problemas? O que vocês acham sobre isso? Na verdade, eu acho que o problema está na gente mesmo. Com certeza. Nosso porque, coraçãozinho. Assim, como a Samara falou mais cedo, a gente está num processo de santificação. Então, se a gente vive assim, num ambiente em todas as condições normais de temperatura e pressão, ninguém ia ter problema, minha filha. Exato. Ninguém ia ter pecado, ninguém ia se irar, ninguém ia querer esganar o marido de vez em quando e estava tudo bem, entendeu? A gente vive num mundo caído, né? Exatamente. A gente vive num mundo caído e a gente passa, né? O Senhor permite que nós passemos por determinadas situações justamente para que a gente possa trabalhar aquilo que a gente precisa melhorar para que a gente se pareça mais com Cristo. Porque senão
Era só assim, tá salvo, já vai pro céu. Então não precisava mais nem ficar aqui. A gente idealiza muito, né, uma vida perfeita em todos os aspectos, né, quer seja no âmbito familiar, até mesmo a vida cristã. A gente pensa, agora eu tenho Cristo, não tenho mais problema, não tenho mais dificuldade, ou então tudo tem que se encaixar plenamente, perfeitamente. A gente não pode mais, a gente não sai mais dos trilhos, a gente não tem mais dificuldade, e a realidade não é essa, né? Mas a Carla falando sobre o trânsito, uma das vezes que a gente começou a vir, né, juntas para a igreja, aí a gente estava no trânsito, né, era a Carla, e a Carla, tá muito trânsito. Eu disse, não, Carla, vamos ficar quietinha aqui, porque isso aqui para mim é uma terapia, tá? Isso aqui tá me tratando, né, Carla? Disse, isso aqui é tratamento, tá? Vamos ficar aqui. Aí uma hora a gente chega lá. Aí eu comecei a explicar para ela que, tipo assim, a falta de paciência, a minha impaciência é muito grande no trânsito. Aí eu digo assim, isso aqui para mim é um tratamento, eu tô passando. Tipo assim, quando eu me vejo que eu tô conseguindo, eu digo, parabéns, papai. Tipo assim, entendeu? Então eu digo assim, tô de parabéns. Tipo assim, porque é um tratamento, sabe? Eu ficar ali atrás daqueles carros, a pessoa que para, que tem que entrar ali, ela tapa a minha passagem, e aquilo tudo te vai te tratando, né? E Deus vai mostrando, né? Todas as formas, tipo assim, nós não podemos esperar, tipo assim, o que é que eu posso dizer? Minha filha não me fazer raiva. Tipo, não lavou a louça que eu deixei para lavar. Não lavou, mas como que eu vou reagir? Como que eu vou reagir? Essa maneira em Deus, que a gente tem que buscar em Deus, reagir corretamente. Tipo, meu esposo, tipo, vocês ficam com raiva, né? Do marido deixar a blusa na cadeira, né? Não sei vocês. Hoje em dia eu não fico mais, não. Tipo assim, deixa a blusa assim na cadeira. Hoje em dia chegou, tira e deixa lá. Aí, tipo assim... Meu marido não deixa a blusa na cadeira. Não deixa. Meu pai fazia a mesma coisa, meu marido faz, então assim, pra mim já não. Você vai, tipo assim, aprendendo como lidar com essa situação que pode alterar a sua emoção. Tipo assim, você sentir raiva, você sentir ira, entendeu? Você sentir ciúmes, né? O ciúme também é uma causa no nosso meio, né? Que a gente tem que saber lidar com isso, né? E eu acredito que a caminhada com Cristo, o Senhor vai moldando a gente, vai limpando, vai cuidando, vai mostrando o que tem que ser mudado, né? Para que a gente possa verdadeiramente resplandecer a luz de Cristo. É verdade. Eu assim, não é que eu sou perfeccionista, que gosto, mas assim, o mínimo de organização eu gosto, né? Quando eu limpo a casa e, né, quero que aquilo permaneça por bastante tempo, né? Bem arrumadinho. Pra sempre, ninguém respira. Né? Deixar tudo limpinho, que o chão lá em casa é branco. Então, quero sempre tudo branquinho, limpinho. E assim, eu não moro sozinha, né? Então... Graças a Deus, você não mora sozinha. Eu não moro sozinha. E aí... não é tão organizado como eu sou. O meu esposo não é tão organizado como eu sou. E às vezes, no início, isso me irritava muito, que eu ficava assim... Eu começava a arrumar, mas sabe que a cabeça fica assim, a mil, pensando um monte de coisa. Aí eu cheguei no ponto que eu falei assim, gente, eu estou pecando, eu não posso continuar desse jeito. Exato. E aí eu comecei a ver, quando eu via tudo fora do lugar, tudo bagunçado e tal, eu falava assim, chegou a hora de eu me tornar humilde, exercer a minha humildade, né? E aí eu arrumava tudo, colocava no lugar, ajeitava e tal. E aí eu ia fazendo orando, ou então colocava o louvor para mim fazer cantando, para mim não ficar alimentando aquele pensamento de que, puxa vida, que saco, toda hora tem que ficar colocando as coisas no meu lugar, a pessoa mais desorganizada. Aí eu, gente, não, eu estou pecando, eu não posso. E isso foi em processo, também não foi assim, não. Aí eu reclamava com as minhas irmãs, aquele negócio todo. Joia, mas assim mesmo. E aí quando eu percebi que eu estava pecando com a minha atitude, com meus pensamentos, aí não, Senhor, me ajude a mudar. E aí quando eu pego para fazer, eu boto música, boto mensagem, e aí assim, já ligo no automático, vou fazendo, arrumando, limpando e tal. E aí, mas isso é um processo. Exatamente. É um Até processo. Você reconhecer que é pecado. Isso. E que bom que chegou a época de reconhecer. Do Senhor te mostrar que entendeu? Para a gente poder fazer o quê? Nos arrepender. Exato. Entendeu? Exatamente. O Senhor precisa mostrar
E a gente se enxergar e fazer o quê? Mudar, né? Exato, E mudar. se arrepender. Porque esse é o caminho, né? De você confessar, Confessar exatamente. Eu confessei que Isso aí. os meus pensamentos estavam me fazendo pecar por conta das coisas fora do lugar. Eu ficar virada. Ixi, passou. Graças a Deus. Graças a Deus. É muito importante porque o Senhor ele usa essas circunstâncias para tratar a nossa vida, né? Exatamente. Principalmente dentro do âmbito familiar. Essa questão da gente ter que lidar, né, com pessoas diferentes, porque por mais que a gente tenha anos de convivência, somos pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, que viemos de criações diferentes, e temos perspectivas, às vezes, né, diferentes das coisas. E essas diferenças elas são necessárias para trabalhar a nossa vida. Por isso que as circunstâncias, até mesmo a gente vive num mundo caído. Então não teria como existir só aquela sala, né, sem não tem uma sala que fazem, né, sem toda sem nenhuma poeira, tem um nomezinho. Sala esterilizada? Esterilizada, tá me faltando a palavra. A gente não pode ver num mundo esterilizado assim e achar que vai viver bem. Porque por mais que a gente vá até mesmo para uma ilha paradisíaca, o nosso coração está lá. Está indo junto. E ela vai reclamar do sol. A gente vai reclamar do sol, da areia, do vento, do sal. Da moça que sacudiu a toalha e espigou em você. Exatamente. E ela usa até uma expressão, eu acho que foi ela que usou, a expressão de que é como uma esponja. Quando a gente aperta a esponja, ela vai sair aquilo que está dentro dela. Então, as circunstâncias vão revelar no nosso coração. Lá, a questão da organização lá na sua casa, ela trouxe à tona algo que tinha no teu coração. E, de certa forma, eu idolatrava a organização, a limpeza, está tudo arrumadinho, tudo no lugar. E por isso ter sido um ídolo no meu coração, quando eu via que estava ameaçando essa tranquilidade, essa limpeza, essa organização, aquilo dali subia a ira, né? Não, como assim? Não dá para manter? Como assim? Eu botei aquilo no lugar ontem já está fora de novo? Uma semana atrás. Não dá para botar a roupa dentro da gaveta. Então, uma outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui é que a gente tem uma ideia de que a gente não deve ter emoção negativa. Então, por exemplo, você nunca vai ficar irritada com a questão da casa. Não é que você nunca vai ficar, né? A gente vai sentir desânimo, raiva, tristeza, porque as emoções elas fazem parte de nós. E não é porque uma emoção ela é negativa que ela é ruim ou que ela é pecaminosa. E eu até, a gente estava falando aqui antes, queria citar aquele desenho Divertidamente, que fala muito, muito bem sobre isso, né? A ideia de que a tristeza, a menina não podia ficar triste, mas era algo que era necessário ela ficar triste, né? Até mesmo para o processo de desenvolvimento. E a gente tem essa ideia de que quando a gente, por exemplo, eu já acordei desanimada, então, a gente já acha que está em pecado, ou já pensa, eu estou triste, estou chateada com determinada situação, não posso ficar chateada porque é pecado. E a gente tem essa ideia. Mas só que a gente olha na palavra de Deus e a gente vê. Jesus, né, foi lá no templo e se irou e saiu derrubando tudo. A própria palavra fala que Deus ele tem ele tem ciúme, né, do seu povo, ele arde em ciúme, aquele ciúme. Também fala da sua ira, que o Senhor se ira com a injustiça, com o pecado. Então, como que a gente explica isso para quem está nos assistindo, que a gente pode ter essas emoções e por que Deus sente essas emoções, o Senhor, por que eles sentem?
Bom, a gente tem essas emoções porque nós fomos, né, criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas a maneira como a gente demonstra essas emoções é que são o pulo do gato, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente pode se irar, né? A gente pode se irar contra o nosso próprio pecado, contra a injustiça que existe no mundo. Então, isso é normal acontecer. O que não pode acontecer é a gente se chatear, se deixar dominar pela ira e ficar ruminando aquilo dali, você às vezes ofender alguém por conta disso. Isso sim é um problema. E a gente precisa ter cuidado também, justamente para a gente não cair naquela coisa de estou chateada com determinada situação, então estou em pecado. Por exemplo, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo ali em off, né? Que eu já tenho mais a tendência para o lado depressivo. Então tem dias que eu acordo assim que eu fico... E eu tenho uma produtividade terrível, isso é muito difícil. Às vezes eu sento com meu marido, eu converso com ele, ele diz assim, olha, tá tudo bem. Você só está tendo um dia difícil. Amanhã isso vai passar, você vai estar melhor, amanhã é outro dia. Tenta fazer o que você consegue, procure se concentrar naquilo que você é capaz. E para mim é um exercício constante, porque eu tenho essa facilidade de querer me abraçar com a tristeza, sabe? De ficar ali no meu cantinho, no escuro. Tristeza é minha amiga e vamos ficar aqui juntinhos para sempre. Então, isso é um exercício constante, né? E é normal, faz parte. Às vezes, a questão da emoção, você está com algum desequilíbrio hormonal. Então, tem uma série de questões ali que podem influenciar isso. Mas você não pode deixar que aquilo domine o seu coração e seja uma premissa para a sua vida, porque aí sim é um problema. Com relação a essas emoções, né, que no caso é a tristeza, a angústia e tal, como a gente já falou anteriormente, a gente vive num mundo caído, né? Então a gente vai deparar com situações que a gente não sabe como lidar e isso vai trazer angústia no nosso coração. Agora, como é que a gente vai lidar com essa angústia? A gente vai deprimir, vai ficar chorando e paralisado, ou a gente vai correr para o Senhor, Senhor? Deixar eu estou que com ela isso aqui. né? Deixar que essas emoções Isso, governem. Exato. E aí tem que correr para o Senhor, Senhor. Eu estou com isso. O que eu faço? Me dê uma orientação, entendeu? É não deixar que, como a Ana já falou, que isso nos domine, que essas emoções nos dominem a ponto de nos paralisar, né? E acabar levando a gente a pecar, porque a gente acaba trazendo tudo como se tudo dependesse de nós. A gente que tem que resolver, eu que tenho... Não, a gente tem um Deus que tem controle de tudo na mão dele. E se ele tem controle de tudo, eu não preciso me desesperar para resolver. Né? Até porque ele não é pego de surpresa, a surpresa é minha. Então, Senhor, eu já sabia que isso ia acontecer. Como é que eu faço para lidar com essa situação? Tristeza. Se eu recebi uma notícia que uma pessoa próxima, um parente tal, faleceu, eu vou ficar alegre? Não, eu vou ficar triste. Seria até incoerente. Até incoerente, exatamente. Eu vou me entristecer. Assim como Jesus chorou lá quando Lázaro morreu. E ele sabia que daqui a 5, 10 minutos Lázaro ia ressuscitar. Ia voltar a viver. Mas, mesmo assim, ele participou do sofrimento de Maria, né? Das irmãs dele que estavam ali sofrendo. Então... faz parte desse mundo caído a gente ter essas emoções, essas situações, nessas circunstâncias. Ela, inclusive, ela cita, né, que é esperado certas reações nossas, né, certas emoções diante, por exemplo, diante de algo brutal. É esperado que a gente fique perplexo, que a gente se angustie, que a gente fique irado pelaquela situação. Errado seria a gente não ficar, né? Não achar aquilo normal, ficar indiferente. Ficar indiferente, isso aí é esquisito. Verdade. Então, se Deus não espera que a gente anule as nossas emoções, nem mesmo caiamos nesse extremo aí que você falou de sermos controlados, de que maneira a nossa visão de Deus interfere no modo que enxergamos e lidamos com as nossas emoções? A gente vai só começar a falar sobre isso, porque a gente só tem um pouquinho de tempo antes do nosso intervalo, mas pode começar aí. Então, de que maneira a visão que a gente tem de Deus interfere no modo que enxergamos e lidamos com as nossas emoções?
Eu acredito que interfere porque faz a gente perceber que nossas emoções foram dadas pelo Senhor, mas que a gente precisa submeter as nossas emoções a Ele, assim como todos os nossos aspectos, né, que envolvem a vida da gente. E a gente precisa entender também que Deus, ele nos capacita a lidar com as situações. Então, eu acho que Paulo que fala isso, né, também, que não sobreveio tentação que a gente não pudesse suportar. Então, quando as coisas vêm até nós, a gente sabe que a gente vai conseguir sair daquilo dali. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que o Senhor nos deu as emoções, mas, ao mesmo tempo, Ele também nos capacita a controlar essas emoções, né, para que a gente não seja controlado por elas. Então, eu acho que a gente precisa ter muito claro essa ideia de que é o Senhor quem nos dá e é Ele quem nos ajuda e nos guia durante esse processo. Inclusive, na página 114, aqui fala: Susana precisa entender que Deus está intimamente envolvido em todas as situações de sua vida. Ele permitiu que ela experimentasse cada situação difícil para que ele pudesse expor um coração que estava determinado a estar no controle. Deus queria ensinar a Susana que Ele está no controle. É verdade. Agora, antes da gente continuar aí falando sobre essa questão do controle, nós vamos para um rápido intervalo e eu quero já incentivar você a curtir a Constante TV, compartilhar também com aqueles que ainda não nos seguem, para não perderem os conteúdos aqui que são edificantes, que vão abençoar a sua vida. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o podcast Filhas de Sara. O nosso tema de hoje é lidando com as emoções à maneira de Deus. E nós estávamos falando no bloco anterior sobre como a nossa visão de Deus interfere no modo que enxergamos e lidamos com as nossas emoções. Né? A Ana já deu uma palavra inicial e Samara, tu pode ler de novo aí, Samara, para a gente? Na página 114 falava: Susana precisa entender que Deus está intimamente envolvido em todas as situações de nossa vida. Ele permitiu aquela situação acontecer para que Susana pudesse se enxergar, e Deus mostrou a ela, né, que Deus está envolvido, porque Ele quer o quê? Ele quer trazer cura, né, para a raiva, para nossa alegria, para sentimentos, né, que não refletem, né, a luz de Cristo em nossa vida. E também, já falando sobre a necessidade de examinar o coração, algumas vezes nós vamos precisar, né, o que é que o livro fala? Que existem 3 coisas, né? Não, são 3 coisas. É a palavra de Deus, seu Espírito e sua igreja. São os meios que Ele usa para nos ajudar a tornar mais semelhante a Ele. E aprender a controlar as nossas emoções. Então, Deus usa. A nossa visão de Deus, no caso, se a gente entende que Deus é soberano, que todas as circunstâncias estão sobre o domínio, sobre o controle de Deus, então não é que a gente não vá se desesperar, ou a gente não vá ficar chateada, com raiva, alguma coisa assim. Mas aí a gente vai pensar assim: Deus está permitindo essa situação. Deus está no controle dessa situação. O que Deus está querendo me mostrar? O que me ensinar também, né? Exatamente. Eu estava falando anterior. Precisa mudar, né? O que a gente precisa mudar. Porque, na verdade, Ele precisa até mesmo nos revelar. Ele sabe o que tem no nosso coração, mas Ele precisa nos revelar para nós o que há no nosso coração. Até para que a gente possa se arrepender e confessar os nossos pecados, porque é necessário, não basta a gente ter a consciência de que a gente tem o pecado. Né? Essa emoção que a gente precisa ter o controle. Ele precisa ser tratado, mas né? Para poder extirpar. E o tratamento ele vai começar como? Lógico, começa quando a gente toma consciência. Sim. E se Deus não, vamos dizer assim, orquestrar essas circunstâncias, né, que vão nos trazer à tona, a gente nunca vai ser tratado. Eu penso muito naquele exemplo do povo caminhando no deserto. Né? Foi justamente, Deus levou eles ali para o deserto, porque Deus queria que eles tivessem consciência do que estava no coração deles. E foi ali, naquela caminhada, que eles aí revelava que eles não confiavam no Senhor, por isso que eles murmuravam, reclamavam, e ficavam desejando voltar para o Egito, e criavam... Por quê?
onde estava, o que tinha no coração deles? Não era confiança no Senhor, eles não ficavam contentes com aquilo que o Senhor estava provendo, com a provisão de Deus, mesmo não sendo aquilo que eles comiam no Egito. Se bem que eu penso, não sei o que eles comiam lá, mas será que era pior? Então, do que a liberdade que eles estavam tendo ali, né, desfrutando uma vida nova. Então, é necessário que a gente tenha uma visão correta de Deus. Então, se nós tivermos uma visão correta de Deus, de quem Deus é, nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções de maneira diferente. Está intimamente ligado, né? E isso também fica relacionado com a nossa maneira de pensar. E aqui já é a nossa próxima pergunta. Nós podemos encontrar alguma relação entre pensar corretamente as nossas emoções? Como os nossos pensamentos errados podem influenciar as nossas emoções? Nossa, influencia bastante, porque a gente precisa entender que as nossas emoções são um reflexo do que está dentro do nosso coração, né? Então, muitas vezes, tem aquela questão também do pensamento positivo, né? E outras coisas. Então, não é só você pensar assim, não, tem que pensar em coisas boas, tem que pensar em coisas boas, tem que pensar em coisas boas. Isso não resolve o problema, porque enquanto a gente não mudar o nosso coração, enquanto a gente não mudar a nossa mente, né? A questão da metanoia, né? Que a gente vê. Então, se a gente não mudar a nossa mente e não recalcular a rota e a maneira como a gente vive, como a gente reage, isso não vai mudar. Porque as nossas emoções, elas vão continuar descontroladas, né? É como a gente falou mais cedo, a gente não consegue segurar essa máscara há muito tempo. Uma hora ela vai cair. Uma hora ela cai. E quando ela cai, minha filha, cai ela e a dignidade junto, porque vai assim, um verdadeiro desastre. Então, não dá certo. Enquanto a gente não mudar a nossa mente, enquanto a gente não transformar o nosso coração conforme a palavra, conforme aquilo que Deus estabelece, as nossas emoções, elas vão continuar fora de controle. Não adianta, por exemplo, a gente pegar versículos, né? A gente pega os versículos relacionados ali àquela questão. E a gente só memorizar, mas não colocá-los em prática. Porque o nosso pensamento ele vai influenciar, mas a gente pensa e, ao mesmo tempo, praticar aquilo que a gente está pensando. Agora, também tem uma coisa que eu estava pensando aqui. Às vezes, os nossos pensamentos eles são errados e vai gerar em nós emoções que talvez sem sentido. Vou citar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que é muito ciumenta. Então, ela começa a ter ali, idealizar circunstâncias na cabeça dela em relação, vamos supor, a pessoa amada. E aquilo ali começa a gerar emoções nela. Coisas que foram de pensamentos errados. E aí? E aí, se ela não colocar um pé no freio nesses pensamentos, esses pensamentos vão virar ações. Né? E aí a pessoa, o cônjuge nem fez nada. E aí ela já vai estar tratando ele como se tivesse feito, porque ela ficou o dia todo remoendo, pensando e tudo mais. É isso aí. Então, a gente precisa ter a nossa mente renovada pela palavra. E não basta só decorar os versículos. É preciso, antes de tudo, a gente ter um novo coração também, né? Como a gente já falou lá no início. A gente ter um coração novo para que o Espírito Santo de Deus possa controlar ali as nossas emoções. Tem uma parte aqui do livro que fala assim: a Bíblia nos ensina como devemos pensar. Ela nos diz para levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a Bíblia vai nos orientando em tudo, até naquilo que devemos pensar. Então, a nossa mente está cativa a Cristo, a gente está buscando viver a semelhança de Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, não é? Ele é o nosso mestre, é Ele que nos orientou, é o nosso exemplo de como nós devemos viver nesse mundo caído. Né? Ele viveu aqui sem pecado. Nós temos pecado, mas assim como Ele viveu aqui, Ele nos dá as condições, através do Espírito Santo dele na nossa vida, de viver aqui sem pecar.
Mas o interessante é que também fala aqui que pensar corretamente é importante quando se trata de nossas emoções, mas pensar corretamente apenas não assegurará que faremos as escolhas certas. O conhecimento sozinho não nos torna santo. É possível crermos em tudo que Deus diz sobre si e ainda querer viver a nossa própria maneira. Os demônios também crê na Bíblia, mas não a obedece. Tiago 2,19. Para mudarmos de emoções pecaminosas para santas, precisamos escolher fazer o que é certo. O verdadeiro arrependimento inclui a disposição para fazer a coisa certa. E arrependimento já fala, né? Mudança de mente. E a gente precisa dessa mudança. A gente precisa, na verdade, mudar a nossa cosmovisão, né? A nossa visão de mundo, porque não é só uma mudança pontual da forma que a gente enxerga determinadas coisas, mas a gente enxergar todas as coisas dentro da perspectiva de Deus, e não apenas uma outra. Pode falar. Eles falam que precisamos perguntar a nós mesmos o que governa o nosso coração. O que ou quem eu estou adorando, né? Nós podemos saber que o que Deus diz é certo, mas mesmo assim desejar o que é errado, né? Mesmo em meio a fortes emoções, Jesus sempre fazia o que era agradável a Deus. João 8:29. Seu maior desejo era glorificar ou exaltar Deus. Seu amor por Deus e a sua compreensão de Deus proporcionavam essa motivação, né? A gente tem que se pensar se vai agradar a Deus, né? Quem eu estou de verdade adorando, né? O orgulho que habita em mim, o que é que isso está me fazendo não glorificar a Deus, né? Com as minhas ações, com as minhas emoções. Não basta conhecer a palavra, né? Basta o quê? Qual é o fundamento? Deus vai te mostrar. Claramente Deus vai mostrar o que há de errado em você, o que Ele quer tratar em você, né? Aí acontece o quê? O arrependimento, a confissão e a restauração que só Deus pode fazer, né? Nenhuma mudança, né, de pensamento positivo, nada disso acontece. Tem que haver arrependimento, confissão e mudança de atitude, né? E isso vai exigir esforço nosso, né? E vigilância. Vigilância. Né? E mesmo assim, mesmo a gente buscando tudo isso, a gente vai deixar... vai acontecer novamente, porque é uma luta. É uma luta constante. Exatamente, porque existem os pecados, vários pecados na nossa vida. Da raiva, da ira, da gula, da falta de paciência. E isso vai ser até o fim. Nós vamos ter que ser tratados por Deus e tipo assim, se arrepender todos os dias. Hoje eu peço perdão a Deus porque eu tive uma raiva no trânsito, amanhã eu estou cometendo novamente. Mas amanhã eu me arrependo novamente. Senhor, não aguento mais me arrepender. Porque Susana, no livro, ela fala, porque eu estou de novo aqui, né? Novamente numa aqui. Situação como essa. Numa situação, como que eu caí numa situação dessa? Mas é isso, é constantemente. E eu acredito que nossa luta vai ser eterna. A gente não pode se conformar e aceitar esse pecado e dizer assim, eu sou assim. Exatamente, não pode, eu nasci né? assim, cresci assim, vou morrer assim. Nada de síndrome de Gabriela. E a gente... isso nos leva, justamente esse reconhecimento de que a gente nunca vai se livrar, nos leva a essa dependência do Senhor, a reconhecer que todos os dias precisamos dEle, precisamos nos alimentar da Sua palavra, precisamos buscar Ele em oração, colocar diante dEle essas nossas fraquezas, para o poder dEle nos capacitar a viver mais aquele dia, pecando menos. Porque também eu acredito que chega um momento, vou rapidamente aqui, me veio à mente de que quando eu morei um tempo antes de vir para Manaus, eu e minha família, nós moramos na casa da minha mãe. E era assim, extremamente estressante. Eu ficava irritadíssima diante das circunstâncias. Somente eu, meu esposo e minha filha éramos crentes no meio de... Tinha minha irmã com o marido, 2 irmãs com 2 maridos, 2 sobrinhas, minha mãe, e somente nós éramos cristãos. Então, tinha coisas que a gente não gostava, não concordava, e a gente estava ali no meio e no início eu estava muito estressada, eu ficava irritadíssima. E eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor não me trouxe para cá de volta
para eu viver assim. Aí eu me lembro que eu fiz uma semana de jejum e oração, que eu falei, Senhor, isso precisa mudar. Eu não posso sair daqui. O Senhor me colocou aqui, mas o Senhor não colocou aqui para destruição. Foi para abençoar. Então, e assim, nessa semana que eu me propus a jejuar, o Senhor foi mudando completamente a minha maneira de reagir às circunstâncias. Ele Então, não foi mudando a situação, foi mudando a sua não maneira não de mudou a reagir. situação. Eu fiquei lá Exatamente. 2 anos e naquela situação. Mas ele mudou muita coisa no meu coração. Óbvio que, e ao longo do tempo, como eu estava aqui falando anteriormente, eu era extremamente irritada, impaciente, com tantas coisas. Eu ficava frustrada quando meus planos não davam certo, quando uma coisa saía da rotina. Mas eu fui entendendo justamente naquela questão da soberania, de que Deus sabe. Se eu estou aqui, não cheguei ainda no meu destino, se eu estiver num trânsito, é porque o Senhor está até me livrando de algo no caminho. Então, eu comecei a colocar Deus nas circunstâncias como ele que estivesse governando. E eu estou ali à mercê dele. Então, eu não tenho controle, eu não tenho poder nenhum. E isso foi me dando assim, controle de não me desesperar, de não ficar ansiosa, de não me afobar. Então, eu creio que isso me ajudou bastante a gente entender. Então, meninas, deixa eu fazer outra pergunta aqui. Então, a gente falou que não é suficiente mudar o nosso pensamento, né? A gente tem que confessar, mudar a nossa atitude. E o que Deus espera que a gente faça, então, com as nossas emoções? Submeta a Ele. Submeta a Ele, né? E antes da gente se despedir aí, eu quero perguntar, o que ficou aí do capítulo? Nós temos 3 minutos aí para a gente falar aí. O que ficou desse capítulo aí no seu coração, para você que falou? Para mim, o que ficou é que, por mais que as circunstâncias estejam ao nosso redor, né, e muitas vezes nos forcem a agir da maneira errada, a gente não pode se deixar levar por isso. A gente precisa entender que nós temos emoções, mas que as nossas emoções elas precisam ser levadas cativas a Cristo, assim como o nosso pensamento, para que a gente possa agir da maneira correta e não, assim, prejudicar o nosso testemunho e envergonhar o nome de Cristo também. O livro ele dá um exemplo de uma esponja. Uma esponja, quando mergulhada numa água limpa, quando você espremer ela, vai sair água limpa. Se mergulhar numa tinta preta, quando você apertar essa esponja, vai sair tinta preta. E ele comparou isso ao nosso coração. E ele diz assim, quando as circunstâncias da vida apertam os nossos corações, o que sai é o que já está em nossos corações? Aí eu pergunto, o que está no meu coração? Né? Quando eu li esse exemplo, uau! Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu tenho alimentado o meu coração, né? Porque quando eu for apertada, quando eu for passar por uma situação, por uma circunstância difícil, o que está lá dentro é o que vai sair, né? Então, se eu encher o meu coração da palavra de Deus, se eu sempre separar um tempo para estar em comunhão com Deus, em oração, em leitura da Bíblia, crescendo no conhecimento dele, não é que eu vou passar de letra nas situações, mas eu vou passar na dependência dele, pecando o menos possível, né? Porque o que vai sair de mim vai ser daquilo que eu estou cheio, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Esse capítulo falou muito ao meu coração, né? Porque ele começa, ao sentido que você vai lendo, você começa a se colocar no lugar de Susana. E eu me vi, muitas das vezes, como Susana, né? E então Deus mostrou para mim que não é a situação que está mostrando, é justamente o que está dentro de mim. A minha falta de paciência, né? O que está dentro de mim não é a situação que vai mudar. É como Deus vai mudar se eu buscar, né? Deus é um Deus perdoador. Ele usa a situação para nos revelar. Ele não quer te envergonhar. Ele não quer. Ele quer te mostrar
que Ele quer que você reflita a luz de Cristo, que Ele quer que você se pareça. Nas mínimas coisas, né? Exatamente, Samara? nas mínimas coisas. Isso falou grandemente ao meu coração, né? E busque o final de tudo é você se arrepender, você se enxergar, você se arrepender, confessar e esperar a próxima situação para ver como você vai mudar, o que vai vir. Se você realmente vai depender do Senhor, né? Vai trazer aquilo que está no seu coração. O que é que eu preenchi, né? O meu dia, o meu coração. E é isso, amadas. Amém, meninas. Então, chegamos ao fim de mais um podcast Filhas de Sara. E nós vimos aqui que Deus nos fez com as nossas emoções. E apesar do pecado ter corrompido todas as coisas, quando Jesus nos dá um novo coração, Ele nos ensina e nos capacita a lidar com as nossas emoções. Então, se você tem dificuldade em lidar com as suas emoções, vá até Cristo, busque a palavra de Deus, busque o poder do Espírito para que Ele transforme a sua vida. Até o próximo podcast Filhas de Sara. Tchau, tchau.